Boa noite, irmãos. Como vão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar mais uma vez juntos durante um período para estudarmos a nossa lição. E vamos orar, para nós iniciarmos o nosso estudo. Pai, obrigada por esse momento, a Deus, que temos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Clamamos, ó Deus, pela Tua unção, pela ousadia que vem do Senhor, pela sabedoria. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos conduzindo, ó Pai, que a Tua Palavra seja comunicada de forma clara a cada coração. Que o Senhor fale conosco individualmente, tratando das nossas vidas e nos ensinando, ó Deus, tudo acerca da Tua Palavra. Ó Pai, oro pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que todos sejam visitados pelo Senhor nessa noite e que a Tua Palavra tenha liberdade para ministrar os nossos corações, trazendo a Deus tudo aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, que não seja eu a falar, mas sim o Teu Espírito. Dessa forma oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai falar da lição 7, que traz como tema o preço do resgate. Bom, na semana passada a gente falou sobre justificação, Justificação pela fé. E o que a gente aprendeu naquela lição? Que o que foi feito por nós não nos custou absolutamente nada, não é isso? Nós fomos justificados por meio da fé. Bastou que nós crêssemos na obra de Jesus, na cruz do Calvário que Ele fez, para que então nós pudéssemos ser declarados inocentes. Bom, mas se não custou nada para nós, mas alguém pagou a dívida, houve um resgate, correto? Se não foi eu que paguei, alguém pagou. E é justamente disso que nós vamos falar nessa lição de hoje, o preço do resgate. Houve um resgate, houve um pagamento. Que pagamento foi esse? Quem pagou? Quem fez esse pagamento? E é isso que nós vamos estar estudando. Então, eu vou pedir que os irmãos fiquem bem atentos, O tema é longo, a gente vai procurar ser breve, até porque nós não temos um tempo hábil para esmiuçar, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração, Talvez aqui a gente vai ouvir algumas coisas até aparentemente repetitivas daquilo que a gente estudou, textos bíblicos, mas a palavra de Deus ela se renova, Cada vez que nós buscamos o Senhor e lemos a sua palavra, algo novo Ele vem trazer para nós, não é isso? Então, que a gente possa estar com o nosso coração aberto para poder ouvir e aprender um pouco mais. E a gente vai falar então disso, o preço do resgate. Bom, a primeira coisa que eu pensei aqui para a gente poder dar início a esse estudo é falar do que é o resgate. Ele já logo traz a ideia para nós de pegar de volta. Você não vai a uma loja comprar um produto novo e diz lá, olha, eu vim aqui resgatar um celular. Não, a gente não fala isso, Eu vim comprar um celular. Quando você resgata, é como se você traz a ideia de pegar de volta algo que já foi seu. Não é isso? Você já possuiu, por algum motivo perdeu e agora você resgata, você pega de volta. E essa é realmente a ideia. E eu quero que vocês guardem isso, porque a gente vai perceber ao longo do nosso estudo que realmente algo se perdeu. E para isso Jesus se deu, para isso Ele se entregou, para isso foi pago um alto preço, E o autor aí na introdução, ele já mostra para nós, ele fala de as primeiras ocorrências, onde a gente já encontra esse assunto, a redenção, lá nos primórdios, lá no Êxodo, No livro do Êxodo, onde Moisés ali está esmiuçando as leis que foram dadas por Deus, as ordenanças. E ali a gente encontra essa palavra, de resgate, a ideia de resgate, porque naquele tempo, ele tinha ali o sumo sacerdote, que anualmente ele entrava no santuário de Deus para então fazer a propiciação pelos pecados do povo. Havia essa necessidade, O sacerdote, ele representava o próprio Deus, a figura de Deus,
né? E ele, então, foi consagrado para isso, para expiar, né? Tinha o dia da expiação, para expiar, para fazer propiciação pelo pecado do povo, para pedir perdão, era como se fosse um pedido de perdão do povo. E ali eram sacrificados, né? Fazia-se sacrifício de animais. Em outros momentos também, né? O Êxodo, ele mostra aí várias formas, vamos dizer assim, de resgate, onde a principal forma era o sacrifício de animais, né? Animais puros, imaculados, os primogênitos eram sacrificados, era oferecido, né? Em favor, em troca do pecado, ali, em troca do perdão, né? A favor daquela pessoa que era culpada. Enfim, a gente encontra isso. A gente encontra também no livro de Êxodo até o pagamento, né, em peso, medida daquela época, para que se houvesse a permissão para ser do Senhor. Um resgate da alma, né? A gente vê isso lá. A gente não vai aqui entrar nesses detalhes, porque nós não temos, como eu falei, tempo hábil, mas é importante que depois até os irmãos leiam, né, o livro de Êxodo, e ali vai encontrar tudo isso. Mas o mais interessante é que todas essas coisas que ocorriam na velha aliança, elas apontam diretamente para Jesus, para aquilo que ele veio fazer na cruz do Calvário. E é interessante que a gente, olhando para o que Jesus fez e olhando para o que era feito lá no Antigo Testamento, na Nova Aliança, a gente percebe quão grande, quão formidável e superior é a redenção em Cristo Jesus. Por quê? Porque, como a gente falou no início, né, o resgate trata-se de tomar de volta, de pegar de volta algo que foi perdido. E o que foi perdido? A comunhão com Deus. Quando a gente olha novamente para a história, lá no início, em Adão, a gente percebe que houve uma separação. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, né? Perfeito, sem pecado, mas o homem desobedeceu. E por causa de um pecado, de um homem, o pecado foi introduzido na humanidade. E agora, como um defeito, ele foi passando de pai para filho em todas as gerações, e todas as pessoas pecaram. E Romanos 3:23 fala dessa forma, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Bom, pensando nisso, a gente vê que houve algo que se perdeu, a comunhão, o relacionamento de Deus com o homem. O homem foi criado para ter relacionamento, para viver com o Senhor. Mas quando o pecado entra, quando Adão desobedece a Deus, é feito um abismo, uma ponte. Se abre agora um buraco e agora fica de um lado o homem, de um lado Deus, porque Deus é santo, não tem parte com o pecado. E o pecado faz essa separação. E daí então começa-se, né, a história vai se desenrolando e há necessidade agora de alguém ou algo a ser feito para que possa expiar o pecado, para que o homem não morra. Precisa que se dê uma vida, né, de um animal para ter resgate por outra vida e assim por diante. Não é isso? Mas e o que Jesus fez? Será que nós podemos comparar? Ela remete, o que acontece na velha aliança, ela remete diretamente para o que Jesus fez. Mas nós não podemos comparar, porque o que Jesus fez foi infinitamente maior, superior. Adão comete um pecado, introduz esse pecado no mundo, mas agora Jesus se entrega por todo o pecado da humanidade, por todo o pecado, e eternamente. Antes, havia necessidade do sacerdote entrar uma vez por ano no dia da expiação. Agora, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele morreu uma vez por todo o pecado. Não é necessário mais, imagina, nós somos pecadores, sim, justificados, libertos, agora somos livres, sim, mas nós somos pecadores. O pecado habita em nós, ele não mais nos domina, ele não mais nos escraviza, como nós vamos ver adiante, mas nós pecamos, a nossa natureza é pecaminosa. E o sacrifício de Jesus
anula o poder do pecado. Não se faz mais necessário que voltemos sempre. Quando a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós, é exatamente isso que acontece. Cada vez que nós pecamos, há um abismo, se abre um abismo, um buraco, há uma distância que só pode ser novamente reconciliada, voltada através do sangue de Jesus. O sacrifício que Jesus fez na cruz, o sangue dele vertido, agora se transforma numa ponte. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de ponta a ponta, do alto a baixo. Agora o caminho é livre, o acesso é livre. Olha que coisa linda. Isso foi o que aconteceu na redenção. Através da redenção, do sacrifício de Jesus, o véu se rasgou. O véu que fazia separação, que colocava a presença de Deus de um lado e o sacerdote do outro, agora ele foi rasgado. E agora ele, nosso sumo sacerdote, abriu o caminho a um livre acesso. Eu e você, através do arrependimento, através da fé, através do sangue de Jesus, temos novamente acesso, comunhão com Deus. Tá certo? Bom, então a ideia de redenção é, para haver livramento, tem que haver pagamento. Nós já vimos aqui, então, o que foi perdido. Por que foi necessário a redenção? Por que foi necessário o sacrifício de Jesus? Porque às vezes as pessoas, mas por que precisou de um sangue? Porque quando Deus olhou para a terra, não tinha um justo, ele não viu um justo sequer. Então foi necessário que um homem sem pecado, um cordeiro santo de Deus, imaculado, viesse, morresse, se derramasse, entregasse o seu sangue para resgatar, para tomar de volta, para nos devolver o livre acesso à presença de Deus. Bom, e a teologia aí no segundo ponto, o autor vai dizer: a redenção inclui tudo o que chamamos salvação, livramento, perdão de pecados, justificação, santificação, vida eterna. Olha só que coisa linda. O ato de Jesus naquela cruz é precioso. É como se você ganhasse naquele momento, através daquela ação de Cristo, dessa entrega dele, um pacote cheio de presentes preciosos. O presente, você foi livre, você ficou liberto de condenação, de separação eterna de Deus. Foi justificado, que nós vimos na semana passada, nós não vamos aqui entrar novamente nesse assunto. Somos santificados, santos, separados para a glória de Deus, seremos glorificados e vamos participar da eternidade, ganhamos vida eterna com Cristo. Olha que maravilha. Longe de Deus, o único lugar onde nós podemos encontrar verdadeira liberdade é em Cristo. Longe de Deus, nós somos escravos. Nós éramos escravos do pecado. Antes nós vivíamos escravizados. E por que a Bíblia compara aquele que vive debaixo do jugo do pecado como escravo? Porque o escravo, ele não tem escolha. O escravo, ele vive como... Lembra, a palavra escravo, ela já nos remete diretamente às palavras de algema, de prisão, de mordaça, de ferida, de peso, de vergonha, de dor. É isso que o pecado faz. Ele aprisiona, ele escraviza, ele tira a liberdade. Alguém que vive aprisionado do pecado, ele é privado de liberdade. Ele não pode ser o que quer. Ele é aquilo que lhe é imposto. Olha que coisa. E pensando sobre isso, eu me lembrei até de um testemunho pessoal. O pecado, tamanha escravidão, é como alguém viciado. Viciado seja nas drogas, no fumo, no álcool. Eu, por exemplo, fui viciada em cigarro durante 10 anos. E eu me lembro bem que... ainda que eu acordasse pela madrugada ou até de manhã bem cedo, antes de eu comer qualquer coisa, às vezes estava até sentindo dores no estômago, mas a necessidade de acender um cigarro para satisfazer um vazio, para dar uma falsa sensação de tranquilidade, de paz, de
né, para aplacar assim, a ansiedade, enfim, tantas coisas. Eu era aprisionada àquele maldito cigarro. Mas o dia que eu me entreguei para Jesus, que eu aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu fui liberta. E aí me salta o texto que diz, que está lá em João 8,36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, o único lugar onde você pode experimentar verdadeira liberdade absoluta é em Cristo Jesus. É por causa do sacrifício que ele deu, como ele, o nosso sumo sacerdote, que morreu uma vez para nos perdoar continuamente. Nós temos esse perdão contínuo. Agora o acesso está livre. Imagina se Jesus não tivesse feito isso. O que ai de nós? O que seria de nós? O que seria de nós? Agora, quando nós cometemos algum pecado, através do arrependimento, rapidamente nós temos novamente acesso a Deus, estamos novamente conectados, juntos, reconciliados com Cristo. Tudo isso por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por causa da entrega voluntária dele ali naquela cruz. E eu queria ler com os irmãos um texto que está em Romanos 6, do 16 a 22. Deixa eu só achar aqui, que eu separei numa outra versão, que ela traz mais clareza. É mais fácil o nosso entendimento. Vamos lá, tá lá em Romanos 6, dos versículos 16 a 22, que diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando... Peraí que eu me perdi. Vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora, pois, inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Gente, esse texto é lindo. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui a gente percebe muito claramente a diferença de ser um escravo do pecado e agora um escravo de Deus, um servo de Deus. Servos do pecado e servos de Deus. Por quê? No pecado, quando você é escravizado pelo pecado, você não tem o direito de escolha. Mas aqui, Paulo está dizendo assim, antes vocês se entregavam com interesse, vocês não podiam escolher, não é isso que ele fala aqui, ó? No passado, vocês entregam... Cadê? Agora vocês obedecem, vocês foram libertados. Calma aí, eu quero... Aqui, ó. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus. O que ele está dizendo aqui? Agora vocês têm o direito de escolha. Gente, é isso que a redenção de Jesus... Olha que bênção. Como escravizados no pecado... Escravizados, nós não tínhamos o direito de escolher. Nós era algo imposto. Imposto. Você não sabia, não conseguia. Você poderia até querer sair, mas não sabia, não encontrava o caminho. Mas agora, por causa da redenção de Jesus,
Ele está dizendo aqui, agora você pode escolher obedecer a Deus. Isso é liberdade em Cristo. Isso é liberdade. Porque antes de sermos comprados, nós vivíamos deliberadamente como servos. Sim, servos do pecado. Mas um serviço obrigatório. E talvez alguém diga assim, bom, mas aí eu passei de servo para servo? Eu era servo do pecado e agora eu sou servo de Deus? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu vou dizer para vocês qual é a diferença. A diferença é que antes, no pecado, você servia ao pecado, ao mundo, você era escravizado, era por obrigação, você não tinha opção. Era ali, ó, massacrado, escravizado, não via. Alguém te dominava, te manipulava, porque é isso que o pecado faz, ele manipula, ele cega, ele domina, ele aprisiona. Mas em Cristo, eu sirvo por amor. Eu sirvo por amor. Em Cristo, eu tenho a liberdade de fazer escolhas. De fazer escolhas. E aqui nesse texto, que nós falamos anteriormente, ele diz, antes vocês eram inteiros na prática do pecado, nessa escravização. Agora vocês também podem se entregar inteiramente a Deus. Olha que coisa linda. E aí também nos faz refletir, olhando para o passado, olhando aqui para o que éramos anteriormente, antes de ter sido comprado por esse preço, ou de ter o entendimento de que fomos comprados, que foi pago um alto preço pela nossa vida. Como era? Como nós éramos? Nós nos doávamos, nós nos dávamos, nós éramos inteiros nas nossas ações, ainda que involuntariamente. Mas e agora que fomos comprados por esse alto preço? Será que somos inteiros? Será que às vezes nós estamos nos doando inteiramente ao Senhor, que nos alcançou de graça, que derramou o seu sangue, precioso sangue naquela cruz? Algo para nós pensarmos. Somos livres. E é tão lindo essa liberdade, eu queria ler com os irmãos. Aliás, mencionar, nós não vamos ler o texto, mas é um texto que está lá em João 6, 66 a 68, né, dentro de um contexto que Jesus estava falando aos judeus, depois que houve ali a multiplicação dos pães, Jesus começa a discursar para os judeus, e o discurso é firme, é duro, palavras até dos próprios discípulos que falam isso, né, que as palavras de Jesus são duras, porque ali Jesus está confrontando as pessoas que devem segui-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode oferecer, dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, que aquele que se alimentar dele nunca mais terá fome, e Jesus vai seguindo ali de forma veemente, fazendo o seu discurso. E muitos do que andavam com ele, não querendo ser confrontados, começaram a deixá-lo, começaram a retroceder, a voltar. Porque andar perto de Jesus, né, depois que você é redimido, você começa a ser confrontado a abandonar de fato as velhas práticas, porque você não é mais escravo delas, e agora você é confrontado a viver uma vida e a buscar a santificação. E aí muitos não querem ouvir esse discurso e foram saindo, né, foram ficando distante. E aí, de forma linda, aqui a gente vê como é a liberdade de servir a Cristo, como ele nos dá isso assim de maneira tão linda. Ele diz para os discípulos assim: e vocês não querem ir com eles? Querem ir embora também? Sabe o que isso nos ensina? Que como servos, por causa da redenção de Jesus, nós somos livres para fazer escolhas. O que antes nós não éramos. Antes nós estávamos cegos. Então, alguém colocou a gente naquela... Alguém que eu digo assim, né? O pecado faz isso. Você só tem um rumo, uma direção, você está preso ali, não há saída, você não consegue enxergar, você está cego. Ou ainda que você consiga ver alguma coisa, por menor que seja, tem um cabresto, alguém está segurando as cordas para que não permita que você ande, você está algemado, né? Você está preso. A ideia de escravidão é a ideia de corrente, de algema, de prisão. Mas sim em Cristo. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês querem ir também com eles? Ele está dizendo assim: vocês podem escolher, vocês não precisam ficar aqui, vocês não estão aprisionados, vocês são livres, vocês têm agora como escolher. E aí os discípulos que foram verdadeiramente redimidos, porque um cristão autêntico, ele sabe que longe de Jesus, que só ele tem as palavras de vida eterna, e é exatamente isso que os discípulos respondem ali.
Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha que coisa linda. Essa é a resposta de um cristão autêntico que foi verdadeiramente redimido, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Bom, então a gente está falando disso, né? De escravidão. E a submissão a Deus, ela é voluntária. Ela é voluntária. A palavra é essa. Não é por obrigação, agora é por amor, é por gratidão. Sou servo, sim, sou escrava de Cristo, mas agora por amor, por escolha. Olha que coisa linda, né? E essa submissão a Deus, uma vez que nós fomos comprados por esse preço, ela também nos leva a querer servir. Imediatamente nós nos oferecemos a Deus de forma voluntária. A gente percebe isso lá no texto de Atos 22, de 8 a 10, que é quando Jesus tem um encontro com Paulo a caminho de Damasco, e quando ele é ali, né, ele é confrontado, quando Jesus fala com ele, ele tem aquele encontro, que há conversão ali naquele momento. Em seguida, o que Paulo pergunta? O que farei? O que farei? Voluntariamente. Jesus não deu uma ordem, partiu dele. Não foi Jesus que falou assim, olha, te salvei, não sei o quê, agora faça tal coisa. Jesus até disse depois o que ele faria, mas partiu dele a iniciativa, o oferecer, o que eu farei. Olha que lindo. Assim fazemos, é uma submissão voluntária. Somos agora escravos, servos de Deus, voluntariamente. Coisa linda isso. Bom, a redenção, ela dá significado à nossa vida. Significado. Antes, você vivia no piloto automático, porque a escravização do pecado é isso. Você vive, às vezes a gente se pergunta assim, olha alguém que está sofrendo, vivendo uma situação, e você diz assim, meu Deus, como pode essa pessoa viver dessa forma? Está sofrendo, mas está vivendo dessa forma? Ela não tem escolha. A vida dela não tem nenhum significado, ela vive no piloto automático. E um abismo vai puxando outro abismo. É assim a vida de alguém escravizado pelo pecado. Mas aquele que foi verdadeiramente liberto por Jesus, não. Agora, esse sangue precioso, ele traz significado à minha vida. As minhas ações agora, elas são coordenadas, elas são voluntárias, elas são iluminadas, elas são organizadas, e agora eu vivo para a glória de Deus. Olha que coisa linda. E qual é a parte linda dessa história toda que nós estamos falando aqui? Que Jesus não foi obrigado a morrer. Não. O Pai não disse, você tem que ir lá e fazer isso. E ele, sem querer ir, foi porque era obediente. Não. A Bíblia diz que ele se entregou, ele se deu por nós. Vamos ler o que está em Gálatas 1, 3 e 4, na parte A do versículo, que diz assim, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Olha, o Senhor Jesus nos entregou. Essa é a parte mais linda da redenção, porque não foi algo obrigatório, foi também algo voluntário da parte de Deus. Em resposta a isso, nós podemos dizer o que está em Gálatas 2:20, que diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, que coisa linda! Agora, com esse entendimento de que a minha redenção, o meu livramento custou um alto preço. Agora eu entendo que eu fui crucificado naquela cruz junto com Jesus. Eu não vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim. Agora eu não sou mais dominado pelo pecado. Agora eu tenho a mente de Cristo. É Ele quem me domina. É Ele quem direciona, guia os meus caminhos e as minhas ações. Eu abro agora o meu coração e permito. Olha que coisa linda. O escravo não tem essa autonomia, ele não permite nada, ele não deixa. Ele é obrigado a fazer. Mas o servo de Deus, de maneira linda, pode abrir o coração e permitir que o Espírito Santo o guie em toda a verdade. Não é isso? Bom,
forma linda aqui, para a gente resumindo, já caminhando para a nossa conclusão, o ato da redenção, o sacrifício de Jesus na cruz, nos faz passar de escravo para a condição de filho. E com isso passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, como diz a palavra. E o que nós herdamos? Nós nos tornamos irmãos de Cristo. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Que privilégio! Por causa da redenção, ela nos torna irmãos de Jesus, filhos de Deus. Bom, nós podemos participar agora da sua natureza. Que bênção! Que bênção participar da natureza. E lá, como eu disse, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, o que herdamos? A natureza dele. E aí, o autor da lição traz aí, herdeiro de quê? Da natureza vitoriosa de Jesus. E aí, me lembra o texto de 2 Coríntios 4, de 8 a 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por que eu me lembrei desse texto que tem a ver natureza vitoriosa? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando fala de vitória, não está dizendo de vida sem tribulação, não está dizendo de uma vida sem dificuldade. Pelo contrário, a palavra de Deus também em outro momento vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aonde Jesus venceu o mundo? Lá na cruz. E agora, redimido, isso trouxe para mim, agora eu participo dessa vitória. Agora, apesar de perseguido, apesar de atribulado, eu não me deixo vencer, eu sou vitoriosa. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Maravilha, essa é a palavra de Deus. E aí, também nós participamos da sua natureza ressurreta e glorificada. Essa nós ainda vamos experimentar. Nós morremos com ele e vamos ressuscitar com ele naquele dia. Louvado seja Deus. Seremos glorificados. A Bíblia também fala sobre isso. No estudo da semana passada, o pastor Norélio até ele escreveu lá no comentário, né? Fui justificado, sou santificado e serei glorificado. Então tá aí, nós participamos da glorificação de Jesus, participaremos dessa glorificação, seremos glorificados. Tudo isso por causa do preço pago na cruz do Calvário, em resgate. Agora, nós somos propriedade do Pai. Olha só. E aí, sobre isso, eu gostaria também de fazer alguns destaques. O que é propriedade? É algo que se possui. Eu procurei, né? Aí algumas definições e essas me chamaram muita atenção. É algo que se possui, posse exclusiva. Ou seja, não divide com ninguém. É só dele. Coisa linda, né? Somos do Senhor. É o direito de usufruir, utilizar, dispor. E pensando nisso, já me surge uma pergunta. E eu gostaria de compartilhar. Eu fiz essa pergunta para mim e agora eu faço ela aos irmãos e para que nós possamos refletir. Deus tem exclusividade na sua vida? Se você entende, você é propriedade de Deus. Ele então deve ter, aquele que possui uma propriedade, ele tem o direito de usufruir, de se utilizar como bem entender, de se dispor. Deus tem o direito de se utilizar de você como ele bem deseja? Você dá a Deus esse direito? Você permite que o Senhor use a sua vida e trabalhe nela e através dela como Ele quer, como Ele deseja? Você está à disposição de Deus? Como propriedade dele que você é? Você está à disposição? Porque se eu tenho uma propriedade, vamos pensar assim, eu sou dona de uma fazenda, eu faço nela o que eu quiser. O que eu quiser. Lá tem um caseiro, coloquei lá para tomar conta da minha fazenda. Mas eu decido o que faço. E aquele caseiro, ele não pode se dizer assim, não, aqui não vai varrer, aqui não vai limpar, não vai botar essa planta aqui. O caseiro não pode fazer isso, porque a propriedade é minha. Sou eu que digo o que vai ser, se vai plantar ali, aqui, acolá, se eu vou limpar, se eu vou quebrar, se eu vou construir, se eu vou destruir. Não é isso? E a pergunta é, como propriedade de Deus, você tem permitido que Ele
Faça o que bem entender com a sua vida. É para a gente pensar. Bom, redenção é a essência da nossa salvação. Nós fomos comprados por Ele, para Ele. Para que eu fui comprado? Para Ele, para o louvor da sua glória. Nós somos santuário, casa de Deus, propriedade, nós temos um dono, nós cantamos tanto isso, né? Eu sou casa de Deus, morada do Senhor. E é isso mesmo, nós somos. Agora, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando isso. O templo está fechado, mas nós estamos aqui. O Espírito Santo habita em nós, somos casa, somos dele, pertencemos a ele, somos santuário do Espírito Santo de Deus. Bom, vamos ler o que está lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É tudo, é completo, é todo o nosso ser. Quando fala de propriedade, se você tem uma propriedade, eu volto a dizer o que a gente estava falando aqui anteriormente, você, dono de uma propriedade, você não chega lá e entra apenas em um cômodo ou outro, cuida de um ou outro. Não, você tem a chave de todas as portas, de todos os cômodos. Você tem liberdade para entrar onde quiser e modificar o que você quiser ali. Assim é Deus. E se Ele não tem entrado, Ele não tem podido entrar, porque é tão linda essa liberdade que Deus nos dá, que Ele também nos dá, nós temos o livre-arbítrio de permitir ou não a ação de Deus no nosso coração, na nossa vida. Somos propriedade dEle, santuário dEle, mas Ele é um Lorde, Ele não invade, Ele, apesar de ser dEle, Ele não é invasivo, Ele não entra assim, não. Ele entra quando Ele é permitido, quando nós abrimos, nós damos, né? Apesar de sermos os caseiros apenas. Olha que lindo. Caseiros. Nós não somos donos de nada, não somos donos da nossa vida. Não somos. Mas Ele ainda assim nos dá o livre-arbítrio de dizer, entre aqui, não entra aqui. Mas hoje, o que nós estamos aprendendo e estamos sendo desafiados é a agir de fato como propriedade exclusiva de Deus e dar a Ele essa exclusividade, permitir que Ele trabalhe em todo o nosso ser, em todos os nossos cômodos. A redenção, o que Ele fez na cruz foi uma obra completa. Por isso, tudo que é em nós deve estar submetido voluntariamente a Ele, a obra dEle, a ação dEle. Amém? Bom, eu gostaria também de ler aqui com os irmãos o que está em Gálatas 5:1, que diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu coloquei esse texto aqui para nos lembrar de que antes você era servo, você tinha um dono, que era o pecado. Ele dominava você, ele dominava a sua vida. Mas hoje, o seu dono atual, que é Cristo Jesus, é infinitamente maior, superior, muito maior. Por isso agora nós não vivemos mais e não devemos mais brincar com o pecado, não devemos mais viver ali, voltar, nos colocar de novo na condição de escravo. Não mais, porque agora temos um dono superior, somos propriedade de Deus, pertencemos ao Senhor. E aí eu quero fechar esse estudo com um texto da palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado entrou no mundo, o pecado nos escravizava, mas agora, de forma maior, abundante, superior, grandiosa, majestosa, abunda a graça de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Bom, aquilo que a gente não
conseguiu mencionar aqui ou falar. Se faltou algo, eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele há de completar no meu e no seu coração. Mas uma coisa que nós não devemos nunca nos esquecer, não nos colocar mais debaixo de jugo de escravidão, mas viver livremente com aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos comprou por alto preço, precioso preço, sangue de Jesus. Somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. E se Ele te livrou, se Ele te libertou verdadeiramente, eu e você somos livres para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigada por este momento, obrigada por esse tempo de estudo. Pai, dependemos do Senhor. Nada somos sem Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, trabalhando em nossas mentes. E nos ajude, Senhor, para que sempre possamos andar nessa liberdade que foi conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário. Obrigada, Deus, porque o Senhor, de forma voluntária, livremente, se entregou e se doou por cada um de nós. Obrigada por esse sangue precioso vertido naquela cruz. Obrigada porque o véu foi rasgado. Obrigada porque temos livre acesso ao santuário de Deus. Podemos nos chegar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Senhor. Que sempre, ó Deus, nos dê um coração quebrantado e contrito, que sejamos sempre rápidos em nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Oramos assim, pedimos que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja visitando, falando ao coração de cada um, transformando-nos, ó Deus, de glória em glória, que nós possamos ser aquilo que o Senhor quer e deseja de cada um de nós. Abençoa cada um, supra as necessidades, livra do mal, Senhor, anima aqueles que têm se sentido enfraquecidos e entristecidos. Pedimos a Tua bênção, especialmente a cada um dos nossos irmãos, em cada lar, em cada família. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.